Olá, eu sou a Thaís, sou professora de Física do Panorama. Estou aqui para ensinar vocês um pouco sobre física nesses nossos módulos. E a gente vai dividir esses módulos nas diferentes áreas da física, né? Nesse primeiro módulo, então, nessa frente 1, a gente vai dar uma olhadinha na mecânica, nesses conceitos iniciais de movimento, essa parte de energia que é muito importante, que aparece muito nos vestibulares. Para a aula de hoje, eu preparei para vocês uma aula então sobre grandezas físicas. A gente precisa primeiro, né, iniciar dando uma olhada em todos esses conceitos que são básicos, que são fundamentais para os estudos que a gente vai seguir vendo nos próximos vídeos. Então, o que é uma grandeza física? Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo aquilo que pode ser medido. É importante pensar que, como a física busca descrever e analisar fenômenos, a gente tem muitas medições, a gente realiza muitas medições diferentes, né? Então, a gente tem muitas grandezas físicas e, por isso, a gente precisa saber classificar essas grandezas físicas, porque dependendo da classificação que elas tenham, a gente vai ter que analisar e fazer um estudo diferente para cada uma. Então, a primeira classificação que a gente tem é a de grandezas escalares. O que são as grandezas escalares? São aquelas que a gente define por um valor e uma unidade correspondente. Por exemplo, quando a gente fala a massa de de um saco de arroz, por exemplo. Então, quando a gente fala que esse saco de arroz tem 5 quilogramas de arroz, eu dei um valor e uma unidade e essa grandeza ficou bem definida. Então, a massa é uma grandeza escalar. Assim como a temperatura. Temperatura também é uma grandeza escalar. Eu falo hoje, o dia estava 28 graus Celsius. Então, eu dei um valor e dei uma unidade e ficou bem definida. Agora, a gente também tem aquelas grandezas que precisam de algo a mais. Ou seja, além do valor e da unidade, elas precisam de uma orientação no espaço. O que seria isso, né? Uma orientação no espaço é o que a gente chama na física de vetor, porque eu vou ter que dar uma direção e um sentido para essa grandeza através de um vetor. A gente tem várias grandezas vetoriais super importantes, né? Então, o deslocamento, a velocidade, a aceleração, a força. Na eletricidade, a gente também vai ter campo elétrico. Então, temos várias grandezas vetoriais e essa parte, esse estudo vetorial também é super importante, né? Só para vocês terem uma ideia, um vetor nada mais é do que uma seta, né? Um segmento que a gente vai representar aqui, ó. Ele tem uma origem, ele tem um tamanho que a gente chama de módulo, tamanho ou módulo do meu vetor, né? E ele aponta para um sentido. Então, ele acaba trazendo todas essas características para a nossa grandeza. É super importante. Outra classificação que a gente também vai usar aqui na física é a classificação de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Então, as grandezas fundamentais, elas são independentes. Elas formam a base para todas as demais grandezas. E de tudo aquilo que a gente consegue medir, de todas as grandezas aí que a gente separa e classifica na física, somente 7 são fundamentais. E é interessante pensar nelas, porque se a gente lembra dessas 7 fundamentais, todas as demais acabam sendo derivadas, né? Então, eu trouxe aqui, ó, essa tabela para a gente lembrar. Então, tempo é uma grandeza fundamental, massa, comprimento e temperatura. Essas 4 todo mundo acaba lembrando, porque elas são muito básicas, né? E as outras 3, corrente elétrica, intensidade luminosa e quantidade de matéria, que aparece bastante em química. Nos vídeos de química, com a professora de química, vocês também já devem ter visto falar. Então, a gente precisa lembrar qual é a unidade, qual é o padrão, porque é isso que define o nosso exercício, é isso que define como a gente vai resolver o nosso problema. Então, o tempo a gente vai deixar sempre em segundos.
A massa sempre em quilogramas, o comprimento sempre em metros, a temperatura em Kelvin. Em outro vídeo a gente vai aprender então essa conversão de Celsius para Kelvin. A corrente elétrica, ela vem em ampere, que também é uma das nossas primeiras aulas aí de frente 3 de eletricidade. A intensidade luminosa é em candela, que é algo que pouca gente sabe. E é interessante dar uma olhada quando vai comprar lâmpada, quando vai comprar alguma coisa, alguma lanterna, sempre vem na especificação quantas candelas ou lumens, que também tem relação com candela, está sendo emitido por aquela lâmpada, né? E quantidade de matéria, que é o mol, que aparece bastante em química e aqui na física vai aparecer também algumas vezes. Bom, se eu sei que essas 7 são fundamentais, todas as demais vão ser derivadas. Então, todas as outras vão ser combinações dessas fundamentais ou combinações de próprias derivadas. Então, por exemplo, quando eu falo de área é base vezes altura, lado vezes lado. Então, eu vou combinar o metro vezes o metro. Então, um metro quadrado, por exemplo. O volume, que é a área da base vezes altura, vai ser um metro cúbico. Vocês devem ter visto densidade já em química. Densidade, o quilograma por metro cúbico. A gente usa também bastante a velocidade em metros por segundo ao quadrado. Então, todas as demais unidades, todas as demais grandezas que são combinações de fundamentais ou combinações de derivadas entre si mesmo, já são derivadas. Tudo bem até aqui? É super importante a gente ter isso claro, até para a gente poder resolver um exercício com mais consciência, saber onde, que unidade utilizar, como classificar essa grandeza, né? Então, ó, vamos pensar nesse exemplo. Trouxe uma tabela simples para a gente já pensar. Ó, classifique as grandezas abaixo. Então, vamos retornar aqui. Toda grandeza vai ter 2 classificações. Primeira classificação, ou ela é escalar ou ela é vetorial. Isso tem a ver com a necessidade de uma orientação em um sentido ou não. A segunda classificação é ou ela é fundamental, sendo uma daquelas 7 da nossa tabela, ou ela é derivada, sendo uma combinação. Então, voltando lá para a nossa tabela, ó. Quando a gente volta para a nossa tabela aqui, velocidade. Velocidade é uma grandeza derivada, porque ela é uma combinação do espaço com o tempo. Ao mesmo tempo que ela é uma grandeza vetorial. Ela precisa de uma direção e de um sentido. Quando a gente fala de área, a área é uma grandeza derivada, mas não tem uma direção e um sentido. Então, é uma grandeza escalar. Se eu penso em volume, é derivada e também é escalar. Não tem direção e não tem sentido. Se eu penso em força a gente usa o Newton. Muito conhecido, né? A gente fala bastante sobre ele mais para frente. E ele é muito importante aqui. E já é importante para a gente lembrar desde o começo, né? Então, a força em Newton é uma grandeza derivada, depende da massa, a gente vai ver mais para frente. E é uma grandeza vetorial. Quando eu empurro uma carteira, eu vou poder empurrar para frente, para trás, para cima, para baixo. Uma dica legal é sempre que eu pensar para onde, então é uma grandeza que tem uma direção, é uma grandeza vetorial. Agora, a massa é uma grandeza fundamental e escalar. Tudo bem isso daqui? Então, acho que a gente fechou bem. É importante lembrar que grandeza física é aquilo que pode ser medido e que tem 2 classificações. Depois que a gente entende isso, eu preciso compreender, então, a importância dessas unidades de medida, porque todas essas grandezas têm unidade de medida, né? E o que é essa unidade de medida? Essa unidade de medida, ela vem porque medir é comparar com um padrão. Quando eu vou medir a minha mesa, eu estou comparando com o metro, eu estou comparando com o centímetro, eu estou comparando com o tamanho da minha régua, com o tamanho da minha trena.
E a gente usa essa medição, essa medida, para caracterizar um fenômeno ou um objeto, né? Então, eu preciso de uma precisão, de uma série de regras, de um método científico para fazer aquela medida, e eu preciso da padronização para poder comparar depois. Quem trouxe essa padronização para a ciência é o famoso Sistema Internacional de Unidades. E o Sistema Internacional, vocês vão ver que aparecem muitos exercícios, né, dos que a gente vai usar. É o famoso SI. Beleza? Então, o Sistema Internacional é o que dá o padrão para a gente. Hoje, aqui nesse vídeo agora, a gente só vai retomar, então, quais são as medidas de tempo, de massa e de comprimento. Então, ó, para tempo, o nosso padrão é o segundo. Como é que a gente vai fazer a conversão? Nada mais é do que uma regra de 3. Se você lembra, tem facilidade de ficar multiplicando ou dividindo por 60, vai assim. Mas a gente precisa lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos ou 3.600 segundos, um dia tem 24 horas, beleza? Para física, um mês tem 30 dias, né? Nos problemas de física e matemática, e um ano 365 dias. Então, por exemplo, determine quantos segundos correspondem aos períodos indicados abaixo. Trouxe 3 exemplos rápidos aqui, ó. Como é que a gente faria? 1 minuto tem 60 segundos. 40 minutos tem X. Então, se a gente faz a regra de 3 bonitinha, ó, rapidinho, a gente já vai chegar que X tem 2.400 segundos. Tudo bem? Então, ó, tranquilinho. Deixei outro exemplo aqui, 1 hora e 10 minutos. Como é que a gente vai fazer isso? Ou eu passo tudo para minutos, então eu sei que 1 hora tem 60 minutos, mais 10 minutos 70 e faço com 70. Ou eu já deixo 1 hora, tem 3.600 segundos. Faço 10 minutos e somo tudo no final. Dá o mesmo resultado, tá bom? Então a escolha é sua. Eu vou fazer aqui, ó, 70 minutos. Agora que eu já sei que é só multiplicar por 60, vezes 60, 4.200 segundos. Beleza? E outro erro que a gente precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado, que 0,4 horas não são 40 minutos. Então, a gente não está trabalhando com frações, por exemplo, 0,3 horas não são 30 minutos, 0,2 horas não são 20 minutos. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, 0,4 horas, se você tem dúvida, para não errar, monta a regra de 3. 1 hora tem 60 minutos, 0,4 horas tem X. Então, quando a gente faz, ó, 1 vezes X, 60 vezes 0,4, a gente vai chegar que X é 24 minutos. Então, olha só, 0,4 horas são 24 minutos e não 40. Tomem muito cuidado com isso, porque às vezes vocês costumam errar, fazer muito rápido e passa por isso. E não é um tipo de questão que a gente quer errar. Para a unidade de massa, a gente vai usar a tabela de conversão, né? É uma tabela que vai de 10 em 10. A única coisa que a gente precisa lembrar é que para física, eu quero sempre parar aqui no quilograma. Então, a gente vai acabar levando tudo para divisão, né? Do grama para o quilograma, a gente vai dividindo, beleza? Então, a cada setinha, a gente divide por 10 ou anda uma casinha com a vírgula. Tomem muito cuidado, mas muito cuidado. Porque aqui o erro mais comum é falar, uma setinha 10, 2 setinhas 20. Não, uma setinha divide por 10. Outra setinha divide por 10 de novo. Então, a gente vai dividir por 100, beleza? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho 53,4 gramas, para eu passar para quilograma, ó, 1, 2, 3, eu vou dividir por 1.000. Dividido por 1.000. Então, vai dar 0,0534 quilogramas. Beleza? Por que eu estou passando quilograma? Porque sempre a gente vai usar o sistema internacional aqui na física, tá? Então, o centigrama, eu teria que andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhas com a vírgula. Então, ó,
1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Então, aqui ensinei para vocês duas maneiras diferentes. Uma eu dividi, a outra eu só andei com a vírgula, beleza? Outra maneira muito interessante também que a gente pode usar é a potência de 10, né? Então, a gente usa a potência de 10. Por exemplo, no miligrama, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é uma divisão. Então, eu posso fazer 120 vezes 10 elevado a menos 6 quilogramas. Todas essas maneiras estão corretas, todas elas. E a gente pode fazer de qualquer maneira aí no meu exercício. Então, é só olhar e ver qual vai ser a melhor situação, como melhor encaixa para a gente naquele problema. Para comprimento, a mesma coisa, só que é ainda mais fácil. Porque a gente quer parar sempre no metro. Então, no metro, que é a nossa unidade do sistema internacional, ela está no centro da nossa tabela de conversão, né? Então, eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Com certeza, vocês tiveram bastante prática com isso em matemática, né? Mas é sempre bom relembrar. Então, aqui, ó, de quilômetro para metro, a gente vai multiplicar por 10, 10, 10. 1.000. 5,6 vezes 1.000. Então, vai dar 5.600 metros. De milímetro para metro, eu vou agora dividir por 1.000. Então, vai ficar 0,057 metros. E de centímetros para metros, a gente divide por 100, ó, 3,4 metros. Tudo bem a aula de hoje, galera? É bastante informação, mas dá uma voltada, revisa o vídeo, faça a lista de exercícios, né? Porque é uma aula muito importante. São os detalhes que formam a base aí para tudo que vai seguir. Vocês vão perceber que nos outros vídeos, nas outras aulas, a gente vai seguindo e vai retomando esses pontos todos. Vamos ver, ó, que interessante, como que isso pode aparecer no vestibular. Porque isso aparece no vestibular e aparece bastante. Então, ó, coloquei uma questão aqui de 2021. A tabela abaixo apresenta unidades de medida de diversas grandezas físicas. E eu quero a coluna que apresenta apenas unidades do sistema internacional. Se eu olho a primeira coluna, eu tenho um KGF. Isso daqui é um quilograma-força. Não está no sistema internacional. No sistema internacional, a gente usa o Newton. Na segunda coluna, eu tenho centímetro. A terceira coluna, ó, parece que tá bom. Vamos analisar as próximas. Ainda que eu não saiba o que é esse V, que é o volt, vamos ver as outras, né? Tem o Kelvin, Hertz, quilowatt-hora. Hora tá fora do sistema internacional, porque é segundos, né, que a gente precisa. E na última coluna eu tenho o mililitro, e a gente sabe que é o metro cúbico. Então, ó, a coluna certa, coluna 3. Beleza? Olha outro tipo de problema comum. Aqui do Mackenzie de 2020. A gente tem uma placa, né, de trânsito de 50 milhas por hora. E ele me fala que eu tenho uma milha que é igual a 1,6 quilômetros. E ele me pede em metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que 50 milhas tem X. Uma milha tem 1,6 quilômetros. Olha a regrinha de 3 aí. Então, nesse momento, convém a regra de 3. Cuidado de tentar resolver tudo com regra de 3, porque nem sempre, né? Então, aqui a gente chegou a 80 quilômetros. Só que se eu quero em metros por segundo, volto lá para a tabela. De quilômetros para metros, multiplica por 1.000, né? Então, eu tenho 80.000 metros. Aí, agora, para eu passar para segundos, porque a gente tinha milha por hora. Para passar para segundos, de hora para segundo, multiplica por 3.600, né? Então, eu tinha, ó, 80.000 metros por hora. A gente passou, né, de milha por hora para metros por hora. Isso daqui é 80.000 metros dividido por 3.600 segundos. Isso vai dar aproximadamente 22,2. Então, ó, é um exercício puramente de unidade,
mas que costuma aparecer e pode aparecer aí no seu Enem, em qualquer outro vestibular. Então, ó, façam a lista de exercício, deem uma olhada nessa aula com mais calma e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, galera?